Bom dia, meus irmãos. Aleluia. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Felizes por mais essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui nesta manhã de quarta-feira. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Muito bom dia, na paz do Senhor, para todos vocês. Você que vai estar conosco agora, ao vivo, 6h30 da manhã. E você que vai nos acompanhar aí depois, já na nossa live gravada. Deus abençoe a todos. Nós estamos comprometidos com algo muito poderoso, que é o estudo dos Gálatas, né, da carta do Paulo às igrejas da Galácia, e que traz para nós grande revelação do Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Quero encorajar você que está conosco aí a fazer uma coisa. Pega esse aviãozinho aí, manda aí para todos os seus contatos. Vamos lá? Vamos fazer isso? Vamos ser um comigo nessa missão de levar esse Evangelho, o Evangelho da graça, a muito mais pessoas. Vamos fazer isso? Você pode me ajudar com isso? Porque a gente está comprometido aqui em fazer isso, né? Em levar essa palavra de transformação, de libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos já no capítulo 2, falta só 4 capítulos para a gente estudar. Possivelmente nós teremos aí alguns meses para frente estudando ainda Gálatas, mas vale a pena. É um estudo profundo e que traz grande libertação para as nossas vidas, então vale a pena esse investimento. Então, nós estamos estudando Gálatas 2 e já estamos agora na segunda sessão do capítulo, né? Paulo repreende a Pedro, mas dentro da repreensão de Pedro, nós temos aqui alguns detalhes importantíssimos que são base para o evangelho que Paulo pregava. Então vamos para Gálatas 2:15. Hoje nós vamos ver especificamente do 15 ao 21, mais focados nos versos 15 e 16. Então eu vou ler do 15 ao 21, só para a gente ter aqui base para a nossa reflexão. Diz assim: nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, dentro desta repreensão aqui de Paulo a Pedro, Paulo vai trazer o que é o centro do Evangelho, né? O tópico que é o centro do Evangelho. Paulo vai trazer aqui a justificação pela fé. Paulo está falando da justificação. E o que seria a justificação? Talvez de um modo simples, alguém vai dizer, justificação é ser justificado.
Tá, vamos entender isso um pouco mais profundo hoje. O que é justificação? A justificação é a boa nova de que somos aceitos diante de Deus, não por causa das nossas boas obras e de nosso bom comportamento, mas através de um simples ato de fé em Cristo. Quando nós cremos na obra de Cristo na cruz, na obra realizada, na obra completa, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós acreditamos na obra completa de Cristo na cruz, nós somos declarados, então, justos diante de Deus. Esse é o ponto central do Evangelho. Sem a justificação, alguém vai dizer, não, mas o ponto central do Evangelho seria o perdão. Alguém vai dizer assim, o problema do perdão é o seguinte, ok, você foi perdoado, mas você continua tendo o status de pecador. Então você é um pecador perdoado. Agora, a justificação não. A justificação você é perdoado e você é declarado justo. Você recebe a justiça de Cristo. Você recebe, você é revestido da justiça de Cristo. É diferente. Então, o pecador perdoado, ele continua pecador. Mas o pecador justificado, ele é justo, ele é visto como justo diante de Deus. Então, é algo muito importante, Então, condenar é declarar uma pessoa culpada, justificar é declará-la sem culpa, inocente e justa. Tá vendo? É diferente de apenas perdoar. Então, o justificado, ele é declarado inocente, sem culpa e justo. Então, aquele status de pecador, ele fica para trás. Romanos 3:23, 3:24, Paulo diz que fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, isso, Paulo está dizendo que nós fomos justificados ou declarados justos por causa da redenção de Jesus na cruz. Então, gente, essa diferença é muito importante. Perdoado, pecador perdoado. Justificado, agora deixa-se o status de pecador e recebe a condição de justo. A palavra de Deus diz que todo homem é pecador. Todo homem é pecador. E como que Deus trabalha para manifestar a lei, ou melhor, para manifestar o princípio da justificação. Então, todo homem era pecador. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que o homem parece que não sabia disso. O homem não percebia isso. Então, Deus envia o seu prumo. E qual que é o prumo de Deus? O prumo de Deus é a lei. Olha que coisa forte. Então, lá no início, o homem estava achando que estava tudo certo. Deus envia a lei. O prumo de Deus é a lei. Então, pela lei, o homem ficou sabendo que estava fora do padrão. Toda vez que nós olhamos para a lei e nos colocamos diante da lei, eu e você aqui, hoje nós que temos o Evangelho e tal, mas se nos colocamos diante da lei, nós vamos ver que nós estamos fora do padrão. Então, a intenção de Deus de justificar o homem não era por meio da lei. Na verdade, a lei veio apenas para revelar o homem, para que o homem tivesse conhecimento do seu pecado. Então, quando o homem é colocado diante da lei, e aí você há de convir comigo que tanto eu quanto você, todos nós, se colocados diante do filtro da lei, se colocarmos diante do espelho da lei, nós vamos ser achados em falta. Nós vamos ser achados pecadores. Então, quando o homem é colocado diante do prumo da lei, revela-se ao homem o seu estado de pecaminosidade, de falta.
Então Deus envia a lei como um prumo. Ó, estou mostrando para você que pela lei você não pode. Pela lei você não consegue. Pela lei você vai ser condenado. Então, eu preciso de algo para trazer para você a salvação e a justificação. Então, assim ele envia Cristo. Jesus veio para morrer e, morrendo, ressuscitou para ser a nossa justiça. Então, a justificação é o ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com o padrão de justiça dele. Então, justificação é Deus dizer, olha, você não pode, está vendo que a lei está aqui, você não consegue cumprir a lei, você prestou atenção? Você não consegue, você está em falta. Então, eu vou te mostrar o seguinte, como que eu vou justificar você? Eu estou te enviando Jesus. Ele vai pagar o preço, ele vai cumprir a lei, ele vai pagar o preço, ele vai morrer em seu lugar. A minha justiça depende disso. Então, por causa de Cristo, você vai ser justificado. Está comigo aí? Diga aleluia. Amém? Então, Deus é o padrão da justiça. E aí a pergunta é o seguinte, se Deus é o padrão de justiça, a sua exigência de justiça é absurdamente alta. Nenhum homem poderia se justificar diante de Deus, o padrão é inatingivelmente alto. Nenhum homem conseguiria se justificar diante de Deus pela lei. Nós precisamos da justificação pela fé em Cristo, porque senão nós estaríamos condenados. Entende isso, gente? Ser justificados, né? Ser justificado significa que Deus tomou os meus pecados e os colocou sobre Cristo, e pegou a justiça de Cristo e colocou sobre mim. É isso que Paulo está falando, olha, no versículo 16. Ninguém será justificado pela prática da lei. Ninguém será justificado pela prática da lei, porque a lei condena. Melhor, a verdade não é que a lei condena, a lei revela o meu estado de falta, né? A lei é o prumo. Então, quando o homem é colocado diante da lei, o homem é achado em falta. Então, a lei veio para isso, para revelar o estado de pecaminosidade do homem. Então, crer. Se você insiste em ser legalista, se você insiste em ser um legalista, a única lei que Deus exige do homem pecador, se é assim que você quer crer, que eu não creio assim, mas a única lei é crer. Essa sim, essa você precisa. É a única condição para ser aceito diante de Deus, para ser perdoado e justificado. Então, não é o homem crer em si mesmo, mas é o homem crer na voz que ecoa dentro de si, porque quem nos chama, quem nos convence é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. Cristo é o autor da minha fé e a minha própria justiça. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. Você não foi apenas perdoado, você foi declarado justo. Eu lembro que eu falei isso aqui já, né? Nós não fomos apenas perdoados, porque se fôssemos apenas perdoados, seríamos uns pecadores perdoados. E não estaríamos na condição de estar diante de Deus. O interessante é, eu fui declarado justo, independente do meu comportamento, independente da minha posição. Eu sou justo hoje diante de Deus. Eu sou visto como justo diante de Deus. Isso é um presente de Deus para a nossa vida, né? Tem uma coisa que o pastor Luiz colocou aqui que eu acho muito interessante, né? Que o perdão é negativo. Olha que coisa interessante. O perdão é negativo, é o cancelamento de um débito. Quer dizer, cancela-se um débito, mas você continua tendo status.
enquanto a justificação é positiva. É o recebimento de um novo status diante de Deus. Então, o perdão, você está perdoado, mas fica aquele status, né? O cara, eu perdoei, mas o cara é linguarudo, o cara, entendeu? O cara é falso, o cara é hipócrita, está perdoado, mas, né? O perdão é assim, perdão não tira o status negativo da pessoa. Agora, a justificação não. Se você foi justificado, você foi feito justiça. Aleluia. Fomos feitos justiça de Deus na terra. E isso nos dá esta fé. Paulo vai dizer em Romanos, né? Por isso, adentramos a esta graça pela fé, que nos traz o quê? A esperança, a certeza, justificação. Quando Cristo morreu, eu morri com Ele. E quando Ele ressuscitou, eu renasci em novidade de vida. Aleluia. Você e eu somos nova criatura. Você e eu renascemos. E renascemos é nascer de novo. Nascer de novo com um novo status. Status de filho. Status de justo. Aleluia. O fundamento do Evangelho, que é a salvação, né, por meio da justificação, começa em Deus e termina em Deus. Na salvação, meu querido, minha querida, na salvação não há lugar para a obra humana. Não há. Nossa, eu gostei de entender isso. E eu lutava contra isso. E eu tenho certeza que talvez alguns de vocês ainda lutam. Não, mas tem uma parte que é minha. Não, mas tem algo que eu tenho que fazer. Na salvação não há lugar para a obra humana. Diante do prumo de Deus, da lei, você foi achado em falta. Você nunca conseguiria cumprir a alta exigência de Deus, da justiça de Deus. Então ele te dá Cristo, ele mostra para você, você não pode, mas aqui, ó, te dou Cristo. Isso aqui é meu padrão de justiça. Isso aqui você nunca conseguiria. Então eu vou te dar uma opção. Você só precisa crer na obra de Cristo. Você só precisa crer na obra consumadora de Cristo. Pronto. Aqui, pela fé, você tem a salvação. Somente a graça de Deus é a fonte da nossa salvação. Logo, gente, a nossa justiça é um dom de Deus. Aleluia. Você foi feito tão justo como Jesus. Alguém fala assim, meu Deus, que coisa doida que esse pastor está falando. Não, você foi feito. Você foi revestido. Não tem como você ser 1% justo. Se você é 1% justo e 99% pecador, você é pecador. Por isso que a Bíblia fala que aquele que tropeça em um detalhe da lei está condenado. Não tem jeito de você ser 10% justo e 90% injusto, pecador. Não tem jeito. Diante de Deus, não. Diante de Deus, para você ser aceito, você é 100%. Você foi reconhecido 100% pecador. Você foi colocado 100% como alguém condenado ao inferno, condenado à morte diante de Deus. E Deus trouxe a solução, 100% de padrão de justiça, Cristo. E Ele nos revestiu de Cristo. Você, com certeza, está vestido de uma roupa. Né? Eu estou vestido com essa camisa bonita aqui, aleluia, que eu recebi de presente. Oh, glória. Oh, glória. Tem gente que ainda ama pastor, viu, gente? Tem gente que só suga o pastor, mas tem gente que ama. Então tá aqui, ó, essa linda camisa que eu recebi. Não vou falar quem doou, mas ela sabe quem doou. E que eu oro para que se multiplique na sua vida e nos seus negócios. Amém? Mas eu estou aqui revestido dessa roupa. Você está me vendo a partir dessa roupa. Que coisa linda. Você está me vendo a partir. Eu estou 100% aqui. Né? Meu corpo, né? Minha cabeça aqui está fora, até porque a gente não tem o hábito de vestir a cabeça, mas meu corpo está revestido. Se eu tivesse aqui com uma outra camisa,
né, eu estaria revestido daquela outra camisa e seria visto a partir daquela outra camisa. Então, você está revestido, 100% revestido de Cristo. Então, quando Deus olha para você, ele vê Jesus, ele vê justiça, justiça. O meu padrão de justiça está no Natanael. O meu padrão de justiça está em você. Você pode dizer um aleluia? Cadê o povo de Deus? Só estou vendo a Poliane participando aí, ó. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Cadê você? O que nós estamos ensinando aqui é poderosíssimo. Estamos ensinando aqui que se não fosse o amor, a graça de Deus para nos justificar, nós estaríamos ainda debaixo do status de pecador e, portanto, fora da presença, separados de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, nós recebemos a justiça como um dom de Deus. Você foi feito justo como Jesus, não por meio do seu comportamento, mas pela fé nele e em sua obra consumada na cruz. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Né? A verdade é que o diabo fica constantemente tentando te lembrar do seu status anterior. Ele fica tentando te lembrar constantemente do seu status anterior. Você é pecador, você é pecador. Você não é mais pecador. Você foi justificado. Olha que coisa interessante. Você não foi perdoado. Se você fosse só perdoado, aí sim. Mas você foi justificado. Hoje nós, em algum momento, em algumas circunstâncias, escorregamos sim. Eu já falei disso na igreja, vou repetir aqui porque eu acho importante. Né? O filho, lembra uma criança, você dá banho na criança, pronto. Tá ali, tá limpinha. Né? Ela tá limpa. Você solta a criança para brincar na terra, o que acontece? Ela fica toda suja. Não é assim? Ela se suja pela terra. Ela vai, de alguma forma, né, se sujar, mas ela continua pura. Das tais é o reino do céu. Pronto. É essa a condição, a minha condição, a condição que Deus nos deu em Cristo, é essa. Você, por mais que você se suje, seu status não muda. O que você tem que fazer é voltar para a presença, entrar debaixo do chuveiro, tomar um banho. Isto é, o que você precisa fazer é reconhecer que errou e ser novamente, permitir que o sangue de Jesus te limpe. Mas o seu status não muda. Justificado. Gente, o dia que eu entendi isso, eu fui liberto. Não liberto para pecar, não é nada disso. Liberto aqui na minha consciência. Voltando. Hoje eu ando em paz, eu ando em liberdade, meu irmão. Glória! Eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com Deus. Eu chego diante de Deus com a face descoberta, porque eu sei que o meu status não muda. Se eu continuo crendo em Jesus, se eu continuo tendo Jesus como meu Senhor, meu status não muda. Eu sou visto por Deus, revestido de Cristo. O padrão de justiça está ali diante dele. Você é justo como meu filho é. Aleluia! Aleluia! Não há nada que você possa fazer para mudar isso. Se você crê, pronto. Por que muitos crentes vivem tristes, abatidos e totalmente numa condição de condenação, de apontar o dedo, de infelicidade, de não ter prazer na presença de Deus? Porque vive o tempo todo debaixo da condenação e da acusação. A razão por que muitos crentes vivem uma vida de derrota é porque acreditam na mentira de que Deus está zangado com eles. Meu Deus, você precisa desfrutar da paz de Deus em Cristo. Ninguém pode sentir paz debaixo de condenação. Por causa da obra consumada de Jesus, a ira de Deus não pode mais estar sobre nós. Gente, guarda isso aqui, recebe isso no teu espírito. Por causa da obra consumada da cruz, a ira de Deus não pode estar mais sobre nós. Toda a ira de Deus por causa do pecado caiu sobre Jesus na cruz.
Se toda a ira já caiu sobre Jesus na cruz, então Deus não pode estar novamente irado conosco. Nós não estamos mais debaixo da velha aliança. Não aceite essa mentira do inferno. Por isso que Paulo vai falar várias vezes, não há condenação para os que estão em Cristo. Não aceite essa mentira do inferno. Hoje, o Senhor tem prazer em nós por causa de Jesus Cristo. O Senhor tem prazer em nós por causa de Jesus Cristo. Quando Ele olha para mim, Ele vê Cristo, então Ele tem prazer. Meu padrão de justiça foi cumprido. Olha, meu padrão de justiça foi cumprido. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui, para te abençoar. Ixi, nós não saímos do verso 15 hoje, hein? Mas é importante, eu não posso deixar, eu não posso correr. Alguém propôs para mim correr, mas eu não posso correr. O que nós estamos falando aqui são princípios que vão nortear toda a sua vida até a volta de Cristo. O que nós estamos aprendendo aqui muda a minha qualidade de vida cristã. Hoje, não só a minha qualidade de vida cristã, mas a minha qualidade de vida, porque tem muitos crentes abatidos, frustrados, derrotados, porque pensam, crente errado, e quando creem errado, se posicionam de forma errada. Mas o que eu estou dizendo aqui muda toda a nossa vida, então eu não posso correr com isso. E eu preciso fortalecer esses princípios aí no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Reconheça que você foi justificado. E tome cuidado com o que a gente chama de introspecção. A gente tem que ter cuidado com a introspecção, porque o que é introspecção? Introspecção é a pessoa ficar o tempo todo se analisando. E espiritualmente isso é perigoso, porque ela vai ficar se vasculhando, procurando pecado, procurando o erro. E isso te leva para o abismo, porque a introspecção, no sentido de ficar procurando o erro, traz sobre você condenação. O diabo aproveita isso. Tem gente que confunde a obra do Espírito Santo, né, de nos convencer do pecado, com a introspecção. Você não precisa ficar se analisando. Não, você não precisa disso. O Espírito Santo faz isso. O papel do Espírito Santo é me convencer do erro, do pecado e do juízo. Claro que você precisa entender também. Ele me convence do erro, que eu sou pecador, mas ele me convence também da justiça, que eu fui justificado por Cristo. Então a gente precisa perceber isso. Não é levar para o lado negativo, não. Ele me convence do erro, mas ele me convence também da minha realidade em Cristo. Então para de ficar praticando a introspecção. Nossa, aonde eu errei? Aonde eu estou falhando? Não. O Espírito Santo vai te conduzir nisso. E ele vai te mostrar. Muda isso aqui. Não é para sua condenação. É porque você é justo. Então isso aqui não comporta mais nessa caixinha. O Espírito Santo vai falar, aqui, muda isso aqui. Você vai fazer alguma coisa? O Espírito Santo vai fazer, não faça não. Você vai planejar fazer alguma coisa? O Espírito Santo vai falar, não. É quase que ele grita. Quem tem essa experiência? Escreve para mim aí. Quem tem essa experiência aí? Quase que o Espírito Santo grita dentro da gente. Fala, não faz. Porque isso não comporta mais no seu estilo de vida. Porque você é justo. Você foi colocado dentro do padrão de justiça de Deus, e o Espírito Santo fica ali, trabalhando na nossa vida. Não precisa você estar vivendo essa introspecção maligna, maléfica e condenatória. A pessoa chega, principalmente na igreja, num dia de ceia, ele já entra em crise, ele já chega lá com uma cara ruim, porque, nossa, eu tô lascado, eu sou o pior de todos aqui nessa igreja. Não precisa mais disso. Você foi perdoado, e não só perdoado, justificado. O Espírito Santo vai te conduzir nas mudanças que você vai ter que ter. Aleluia! Que coisa linda! O trabalho do Espírito Santo é nos convencer do pecado e do juízo. Então, você vai orar e vai dizer, Espírito Santo, seja luz para mim. Revela-me o teu plano e o teu propósito. Guarda-me do erro. Me ensine. Me ajude. Mas, sobretudo, convença-me da minha condição de filho amado e justificado. Quando o Espírito opera em nós, ele nos convence de que, mesmo quando falhamos, somos justiça de Deus
na terra. É o exemplo da criança que eu falei. Ela pode até se sujar, mas ela continua sendo pura e aceita diante de Deus. Gente, meia hora. Só conseguimos ficar no verso 15 e em um detalhe. Ficamos no verso 15 em um detalhe. Ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Né? Pela prática da lei, ninguém será justificado. Nós continuamos sexta-feira, ainda nos versos 15, e vamos avançar um pouco para o verso 16. Eu te espero, que Deus te dê graça, sabedoria, e que o Espírito Santo, que você permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração e te convença dessas verdades. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Beijo no coração e até sexta-feira. Para aqueles que vão estar aqui no balneário, amanhã, quinta-feira, nós vamos estar na nossa Noite de Milagres e estudando o segundo milagre de Jesus. Basta uma palavra para o milagre acontecer. Vai ser lindo o que Deus vai fazer amanhã. Quero te encorajar a vir trazer um convidado. Basta uma palavra para o milagre acontecer. Graça e paz. Até breve.